Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o que, gente? Um review bem rápido do novo filme que estreou recentemente no Prime Video, que é Minha Culpa Londres. Então eu já dei todo um overview da versão original espanhola aqui. Vou deixar linkado nos cards aqui se você quiser saber mais ou menos da história. Creio que todo mundo a este ponto já sabe que história é essa, até porque o primeiro filme foi lançado em 2023 e aí deu muito certo a receita de bolo, que deu super certo. Tivemos lançamento no final de 2024 do segundo filme, que eu ainda vou trazer aqui pra vocês. E agora, mais recentemente, o lançamento da versão britânica desse filme. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças do filme original, do filme britânico e do meu parecer desse remake tão, como é que eu posso dizer, gente, atual, porque deu nem tempo pra ter remake, né? Antes de eu começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você que, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, que isso me ajuda demais. E muito obrigada a todos que estão se inscrevendo, me sigam nas redes sociais e vamos lá comentar esse vídeo, filme, né? Bom, creio que você, assim como todo mundo, já deve ter assistido os filmes ou já pelo menos lido os livros. O filme de Minha Culpa ele é baseado nos 3 livros, na trilogia dos culpables da Mercedes Rom. É originalmente espanhol esse filme. E assim, o primeiro e o segundo filme deram muito certo. Eles seguiram muito o livro, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo. Porém, veio então o remake, deu uma alterada em algumas coisas, deixando esse filme um pouco mais adolescente, um pouco mais comédia romântica, sem pesar tanto em alguns aspectos, que hoje nós vamos falar sobre eles. O primeiro aspecto que eu quero falar aqui pra vocês é que no filme original, a Noah, ela é uma menina que ela tá na escola. Ela é um tanto quanto... Ai, gente, adolescente, é aquele adolescente birrento. Ela não tá feliz que a mãe dela tá mudando pra uma outra parte ali. Eu não lembro exatamente se ela sai. Eu não lembro exatamente de onde ela sai. Eu sei que, enfim, ela sai de uma classe média e vai morar numa classe alta, super alta da Espanha, porque a mãe dela se casou com um bilionário e juntamente veio o Nick, que é o meio-irmão dela, né? Que vai ser o meio-irmão dela. Nessa versão, nós temos uma Noah que não está na escola, pelo que eu entendi. Ela tá dando um ano de break pra poder entrar na faculdade. Ela tá mais, vamos dizer assim, mais desenvolvida, não tá tão imatura, o que eu gostei bastante, porque a Noah original irrita um pouco com questões de imaturidade. Porém, a gente tem que lembrar que eu tenho 32 anos e eu com 16 anos era um tojo. Então vocês imaginam também, né? A gente tem que pensar na cabeça da Noah de 16 anos, como que ela tá lidando pra, por exemplo, a cabeça de uma menina que já saiu da escola. Vamos chutar aí 18, 19 anos, 20. Vamos chutar aí? Então eu acho que é mais ou menos essa vibe. Uma outra coisa legal também que eu achei que eles colocaram aqui, no Minha Culpa Londres, o relacionamento da mãe da Noah e da Noah é muito melhor do que o relacionamento no filme original. E eu também acho que a mãe da Noah nesse filme, ela é mais mãe, ela é mais gentil, sabe? No segundo filme, sei lá, parecia que não era tão maternal, ela estava só pensando apenas nela. Mas enfim, é por conta, né, tem vários encaixes da história. Outra coisa que eles mudaram também é que no original a Noah não surfa e no de Londres ela surfa, até porque ela mora em Miami, então já aparece ela surfando. Eles mantiveram ali os amigos, né, a menina que eu não lembro o nome, a Talarica, e o Dan. Eu gostei mais do Dan versão Londres, quer dizer, americano, né, do que o Dan versão Espanha. Eu achei esse Dan assim um pouco mais solto. A gente já começa a perceber que ele tinha alguma coisa ali por trás com a melhor amiga dela, o que o espanhol não trouxe pra gente isso, tá? Só jogou o Dan lá e te vira. É isso aí que aconteceu. Bom, então vamos falar um pouco do Nick, né? O Nick versão britânica. Ele é um bad boy, mas aquele... não tem
tanto a vibe de Bad Boy quanto o Nick versão espanhola. E eu gosto muito dos dois atores, tá? Tanto da versão espanhola quanto da versão britânica. Eu gosto muito desses dois atores. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, ele faz The Buccaneers. Se você não assistiu essa série, é da Apple TV. Ela é muito boa. Tô esperando a segunda temporada, vale muito a pena. Em breve eu faço um vídeo falando sobre essa série, porque eu vejo que muita gente não conhece. Mas assim, é 10 de 10 essa série aí. Enfim, esse Nick, ele é o mais maduro. Mostra também um relacionamento mais saudável entre Nick e o pai dele. Assim como mostra também um relacionamento... Ele tá tentando ter um relacionamento mais saudável com a mãe dele. Então mostra ali, eles trocaram isso que na versão espanhola não tem. Tem todo ali um por trás, o Nick ser abandonado e tudo mais. Ô, meu amor! E nessa versão... tem ali a questão do abandono, porém ele tá lidando com essa questão bem mais responsavelmente do que a versão original. Continuando, nossas diferenças. Pra vocês entenderem, se vocês não sabem do que se trata o filme, então, a mãe da Noah se casa com o pai do Nick. A mãe da Noah se casa com o pai do Nick. Elas se mudam, o pai do Nick é bilionário, magnata, fim das coisas lá, tem empresa e tudo. O Nick é um menino que tem a aparência de um menino mimado, bad boy, passa por alguns traumas, ele tem que lidar com alguns traumas. A Noah também tem que lidar com alguns traumas, principalmente do pai dela. E, enfim, eles vão morar juntos. E aí acabam, então, os dois desenvolvendo um sentimento entre eles. E, enfim, né, gente? Aí vocês já imaginam o que dá. Eu não vou falar muito, mas eu acho que vocês já entenderam, né? Enfim, vamos voltar. O Nick, ele tem alguns traços muito complicados, como, por exemplo, no filme original, ele larga a Noah no meio da estrada, sem o telefone dela, sem ela saber, ela não conhece a cidade, sem saber como volta pra casa, e simplesmente larga ela lá e vai pra uma festa. Tipo, totalmente irresponsável, não tá nem aí. Isso é muito complicado porque, cara, uma garota escuro no meio da rua à noite, né? Complicado. Nesse ele faz a mesma coisa, tá? Mas ele deixa ela, não que seja pior, tá? Só estou falando que pra vocês verem a diferença. Ele deixa ela num local movimentado, inclusive, tá? Bem movimentado. Vai embora, só que ele pede pro amigo dele passar lá e pega ela, entendeu? E aí eles vão pra festa. E aí tem o Ron, ela conhece, vê lá a situação do Ron, conhece a Jenna e o Lion. Que a Jenna não nesse filme aqui, ela não é rica e milionária, mas ela é muito amiga do Nick. E aí, enfim, a Noah não aceita a bebida de estranho, como eu falei pra vocês lá no original, né? E aí tá, ela vai falando um pouco, tem a parte dos carros e tudo, volta pra casa delas e tal. Vamos falar agora, pontuar bem legal, né? Pra vocês entenderem. E aí os dois começam a se olhar meio assim, sabe? O relacionamento deles meio assim, eles não se bicam de início, porém depois eles começam a se entender de uma forma um pouco mais responsável do que o original, por exemplo, tá? Quando a Noah, ela é traída e ela recebe as fotos do namorado dela traindo ela já não sai desesperada, beijando qualquer pessoa e tal, assim. Eles chegam num local, acho que vai ter uma corrida, ou um drift, sei lá. E aí eles estão naquele local, e aí quando ela conhece a Jenna, e ela começa a conversar e fala pra Jenna da situação toda, e depois ela é introduzida pro Lion, aí chegam eles lá, e aí a Jenna acaba falando do que o Dan fez com a Noah, e o Nick fica meio assim, sabe, tipo, mas tudo bem. E aí começa, né, a corrida e tudo. Ela tá dançando, essa parte eu achei bem interessante, porque assim, ela tá dançando lá com a Jenna, ele simplesmente chega e fala pra ela, vem aqui comigo rapidinho, confia em mim, não vou fazer nada com você. Diferente, por exemplo, do Nick da original, que ela tá querendo tirar foto pro Dan, mas isso no filme Londres não é muito bem esclarecido, tá? Que ela quer essa foto. E ele simplesmente dá um soco na cara do menino, que a Noah tá ficando no original, tá? E nessa não, ele leva ela pro perto do carro e tudo, e aí fala pra ela, né, se ela quer aquilo. E aí eles acabam se beijando, e é o primeiro beijo deles.
E aí tira foto e tudo, e ele volta a viver a vida normalmente. E aí ela ouve o Ron falando que quer vencer o Nick, parará, parará. Só que aqui muita gente fala que ela, na verdade, ele não sabia que ela estava dirigindo o carro dele. Porque aqui no Londres ela optou por isso, por ir correr, porque pelo que eu entendi do filme, o Nick não teria condições de vencer o Ronnie porque ele não corria tão bem quanto ela. Porque vocês não sabem, mas o pai da Noah, ele era um corredor famoso e tudo mais, só que ele foi pra prisão por agressões domésticas, enfim, e afins. E a Noah aprendeu com ele a correr e ela é uma das melhores corredoras. Então ela opta por correr no lugar do Nick, junto com o Ronnie. Quando ele se toca, que é uma menina, ele fica pé da vida. E quando o Nick se toca, que é a Noah que tá correndo, fica todo mundo surpreso. Mas a Jenna meio que já sabia, porque ela já tinha falado um pouco sobre carros, enfim. E aí ela meio que desconfiou e ela acaba ganhando a competição. Então tem essa situação, né? No original, a Noah tá esperando a Jenna pra ela ir embora, só que ela tá lá na linha de partida e o Ronnie atiça ela pra correr, mesmo sabendo que era contra as regras, tá? E o Nick tava fazendo saliência com a Anna, que aparece no filme, no carro, porque depois que beijou a Noah ficou com os hormônios à flor da pele, vamos falar assim. Como eu falei no início, o Nick ele tem que ter um relacionamento com a mãe dele, pra que ele continue vendo a irmãzinha dele, só que a mãe impõe umas regras, que é ele não fazer mais corridas legais e nem lutar. E nisso, como ele perdeu, né, a Noah que correu no lugar dele, o Ronnie quer uma luta com ele. E aí ele vai pra essa luta e acaba largando, pensando justamente na Noah e na mãe e na irmã. Nesse filme, a irmãzinha do Nick, ela não tem uma doença, né, ela não tem o diabetes, que é tratado no filme original. O relacionamento da mãe é explicado. Ela conta que se afastou, né, teve que deixar o Nick pequeno para tratar o problema de alcoolismo, porque ela era alcoólatra. Então ela conta isso pra Noah numa parte do filme, e depois que os dois têm uma conversa, a Noah fala pra ele: poxa, e pensar que meu pai, se tivesse feito isso que a sua mãe fez, talvez hoje ele não estaria onde ele tá, e a situação toda da nossa família. Isso faz o Nick pensar um pouco e rever as atitudes que ele tem com a mãe dele, o que eu achei isso super bacana, muito legal. Bom, gente, nesse filme a Noah também não recebe mensagens ameaçadoras como no filme original. E aí tem duas cenas que eu senti falta no original, que tem no livro, tá? Inclusive a primeira cena delas é a cena que o Dan vai visitar. A mãe não tá sabendo da situação. E aí leva o Dan pra visitar a Noah. Isso acontece no filme original. Só que diferente do filme original, ele já saca na hora que os dois estão tendo alguma coisa. Aí a Noah vai atrás do Nick pedir pra que ele dê um jeito de despachar o Dan. Ele meio que ameaça ele e paga ele não sei quantas libras lá, pra ele, picar a mula, e aí ele vai embora. Isso eu tenho no livro. No original não é assim, tá? Ela fica tentando esconder o nick dele, pra ele não perceber. Isso demora um pouco até ele associar. Mas essa cena é engraçada do original. Eu achei que eles deveriam ter deixado, mas eu gostei que eles trouxeram essa parte do livro que não tinha no original. Outra também é o aniversário do Nick, que o pai dele fala que ele pode ir pra Ibiza com os amigos, com a Jenna e com o Lyle, e o Nick convida a Noah. E aí, então, os 4 vão pra Ibiza, e isso tem no livro também. Essa parte eu achei que no original faltou, eu tava esperando o aniversário em Ibiza. Então, isso daí eu achei também bem bacana que eles trouxeram isso. Outra coisa legal é que a primeira vez dele não foi aquela primeira vez ensaiada na areia, foi uma primeira vez no quarto, tá? Foi no quarto, foi bonito, não foi aquela coisa pesada. E também aqui, os pais deles não pegaram eles até então fazendo isso, mas meio que começaram a dar uma desconfiada, que eles estavam muito amigos, enfim, deu uma desconfiada, eles até brincam. Nossa, imagina se, né, acontece isso. Aí um deles, não lembro quem, fala que, nossa, ia ser um problemão. E aí os dois riem e entram enquanto eles estão, lá na piscina, se pegando, né? Se beijando, gente. Calma, não é nada demais assim. Pra gente fechar esse vídeo, eu também tenho duas coisas que eu gostei muito
desse filme e já falo meu veredito, gente. A primeira que eu achei perfeito e maravilhoso. Eles tiraram muito o tom de saliência do filme. Porque o original, ele tem uma coisa mais pesada, mais 17, 18 anos. Esse filme não. Esse filme é o tom de saliência perfeito para uma comédia romântica, para você assistir um filme para relaxar com a sua família, sem ficar com toda aquela vergonha, né? Que tem coisa pesada que a gente sente um pouco de vergonha, fica incomodado. Outra coisa bem legal também foi que os pais, tanto do Nick quanto a mãe da Noah, eles são muito pais mesmo. Você vê que eles são pais, eles se preocupam genuinamente com os filhos, eles estão querendo o melhor para os filhos, então isso eu achei bem legal. Diferente do original, que parece os dois parecem dois vilões de novela mexicana, daquele que vocês já imaginam, tipo a usurpadora da vida. E eu tenho um ranço da mãe da Noah original. Meu Deus do céu, eu tenho um ranço daquela mulher. Mas enfim, é isso. Meu veredito final é um filme muito bom. É um filme 7 de 10. Porque, claro, gente, vocês não vão esperar um livro que foi escrito, baseado, acho que não me engano, numa fanfic do Wattpad. Então, a gente não pode esperar muita coisa. Porém, muito bem produzido. Outra coisa que eu gostei aqui também, muitos carros. Caraca, um carro melhor que você. Gosta de carro, gente? Meu Deus. Aquela McLaren do Nick. Ai, papai. Enfim, gente, eu super recomendo. É um filme que ele foi totalmente muito bem aceito pelas pessoas. E eu espero que eles façam a continuação também. E se você ainda não assistiu, corre pra assistir, porque vale muito, muito a pena. Se você quer saber um pouco mais profundo da história original, tem um vídeo aqui que eu falei mais de meia hora contando todo o filme pra vocês, contando todos os pontos principais, as partes principais, mostrando tudo. E aí vocês vão entender. E assim, eu gostei bastante, muita gente gostou. E eu ainda acho que eu prefiro o My Fault London do que o original. Mas é isso, amo todos os atores do filme, tanto do original quanto do Londres. Eu acho eles ótimos atores, não é nada disso, mas eu acho que foi muito bem dirigido, as mudanças foram muito bem feitas e os pontos que precisavam melhorar foram muito bem melhorados. E agora a gente espera então a estreia do terceiro e último filme original espanhol, que deve vir aí talvez esse ano, talvez o próximo. E claro, pedir de vocês novamente, não esqueça de deixar o like, que isso me ajuda muito. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!